Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, primeiro, na reunião passada, eu acabei que não pude manifestar, mas a minha primeira palavra tem que ser de cumprimento ao senador Wellington, que eu sou testemunha do seu esforço, da dedicação como relator de um tema, talvez seja o mais complexo hoje no Brasil, em termos não só jurídicos, mas também econômicos, que essa, diria, quase que uma novela, daquelas antigas novelas mexicanas e cubanas que haviam no passado, de centenas de capítulos e de final duvidoso, no qual se transformou, lamentavelmente, a Lei Candir. Vossa Excelência se desdobrou com muito afinco, juntamente com vossa assessoria, junto com os seus pares, na tentativa de identificação de uma solução que nos foi colocada como uma solução necessária para evitar aquilo que conclui o seu relatório. É correto que o Poder Legislativo legisle e se manifeste para evitar um fato que seria único e singular na história legislativa brasileira, que seria permitir a um órgão não legislativo legislar na plenitude da palavra, que seria o Tribunal de Contas da União sobre essa matéria. Muito bem. O próprio Supremo, percebendo a complexidade do tema, aventou com essa hipótese, ou seja, já sabia que nós teríamos dificuldades. O relatório de Vossa Excelência, a meu juízo, e eu manifestei isso não oficialmente, vai muito bem até a parte final. Mas antes de entrar na parte final da sugestão, naquela reunião que eu participei com Vossa Excelência, o senhor presidente, diversos outros parlamentares do Ministério da Fazenda, com o ministro interino, o secretário Guardia, eu percebi naquele momento, acho que foi a percepção de todos, de que o presidente Priante acaba de colocar de modo muito claro. Não há por parte do governo nenhuma, repito, nenhuma boa vontade em resolver esse assunto. O governo quer manter a situação como está, ou seja, quer manter o valor pequeno, quanto muito aceita, diz ele, num acordo, incorporar a diferença do FIEX, fazer a revisão, mas não passar dos 3 bilhões e 900 e deixando o passado para trás e o status quo atual. Então, me pareceu de modo muito claro e insofismável essa posição do governo. E é uma posição que nós, pelo menos que representamos os estados, não podemos tolerar, porque a Lei Candir, meu caro relator, a meu juízo, senhor presidente, já exauriu seus efeitos. Quando ela foi concebida 20 anos atrás, ela foi concebida exatamente para permitir um estímulo às exportações naquele momento. Isso foi feito, o Brasil se consolidou, o quadro econômico hoje mundial é outro. Então, a meu juízo, já que a União, na sua política econômica, teima, repito, teima em não fazer nenhum tipo de acordo conosco, quando eu falo conosco, com os Estados Federados, a alternativa que me parece, eu aventei naquele dia, para um certo horror da equipe econômica, mas não vejo outra, é nós sepultarmos a Lei Candir por emenda constitucional. Ela já atingiu seus objetivos. E aí caberá a cada Estado, verificando a sua produção, Minas com minério, Mato Grosso com soja, outros, cada estado com nós com café também, cada estado com seu produto, averiguar se economicamente vale a pena ou não alocar e impor os tributos estaduais sobre a exportação. O estado que queira fazê-lo, o fará. O que não quiser, fica à vontade, como era no passado. Porque a mão da União, nesse caso, está sendo uma mão pesada, uma mão que estrangula a autonomia federativa, que está matando os estados e levando até uma discórdia. Me lembrou um pouco. Há um famoso episódio da mitologia greco-romana, quando estabelece uma disputa de beleza entre as deusas e pede a par escolher a mais bonita, uma deusa joga o pomo da discórdia para ser eleita a mais bela, que foi Juno. E o pomo da discórdia faz a guerra entre os deuses. É o mesmo caso aqui. A União acaba estimulando um litígio entre os estados, que é ruim para nós, enquanto ela reina soberana, sem problemas num assunto que hoje não lhe afeta, porque ela distribui. Quando distribui uma migalha, perto daquilo que os estados perdem. No caso do relatório de Vossa Excelência já fez aqui essas modificações, mesmo assim nós temos uma ponderação, porque no momento que se prevê o imposto de exportação, tão somente em relação ao minério de ferro, ainda que era 30 e agora é 9, não só é um valor muito alto, o deputado Quintão é um dos relatores das MPs do marco relatório da mineração. A disputa da CEFEM, senador Wellington, a discussão de passar de 2 para 4, só isso já virou uma guerra. Discute 2 para 3. Criar um imposto novo de 9 significará, na certeza, uma dificuldade grande em um setor só. Se for uma coisa aberta para todos e para a União, que é pior, porque nós estamos criando um imposto que onerará os estados de Minas e do Pará,
para lastrear um fundo para todos. Então, como se nós estivéssemos resolvendo um problema dos 27 estados, onerando tão somente 2, o que me parece injusto. A par da questão da constitucionalidade da criação do tributo, como o Ministério da Fazenda já levantou, colocando mais uma dificuldade na sugestão colocada por Vossa Excelência, que poderia até avançar, eventualmente, num imposto com uma alíquota menor para todos os produtos, em tese. Então, me parece, no campo só da discussão que é o nosso agora, que eu acredito que a União vai colocar só dificuldades, inclusive ameaçando com esse veto. Qualquer outra criatividade que nós venhamos a ter, ele vai opor o veto, não tem nenhuma boa vontade. Por isso, ousaria, claro que é uma mera sugestão, nós discutimos no âmbito do relatório de Vossa Excelência a proposta que eu acho que teria um grande respaldo, independente de ser governo ou não ser governo, como disse o deputado Pedro, porque aqui trata-se da autonomia da federação, cláusula pétrea da nossa Constituição, qual seja, dizer, encerrou-se o ciclo da Lei Candir. Cada Estado-membro terá agora a sua autonomia devolvida para decidir se vai tributar ou se não vai tributar. E a União fica também dispensada de fazer qualquer tipo de devolução e discutir se há em juízo questões do passado, se há débito do passado ou não. É a ponderação que eu faço para a discussão, mas dizendo que, de fato, colocar uma alíquota tributária exclusivamente sobre o minério cria, pelo menos ao Estado de Minas Gerais e creio que também ao Estado do Pará, um certo assombro que poderia causar algum outro desdobramento com mais dificuldade. Mas agradeço muito e cumprimento o senador Wellington pelo belo trabalho que realizou. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor.